Oi, vamos bater um papo legal? E você pergunta, mas como assim bater um papo se você está aí dentro desse vídeo e eu estou aqui a ouvir, como diria os nossos amigos portugueses? É que eu vou falar, vou mexer em algumas realidades bem corriqueiras do nosso dia a dia. E como é que você vai responder? Você vai responder através da reflexão, uma reflexão silenciosa. Por isso é muito importante você assistir esse vídeo aqui comigo, quem sabe sozinho, para a gente trabalhar aí alguns aspectos da nossa vida, da nossa existência, por que não dizer da nossa própria existencialidade. Eu quero levantar aqui a seguinte questão: por que será que, diante de algumas situações que enfrentamos a todo instante, todos os dias, semanas, meses e anos, nós respondemos de forma prática a um nível muito, muito baixo? Por que será? Eu estava aqui agora pensando, depois do almoço, que as pessoas vão para a escola e, especialmente, quando entram na faculdade, elas se elas são munidas de conhecimento e, ao final, ao término do curso, ela também passa por um processo de estágio, ela vai para a prática e ela se profissionaliza. E a questão é, por que que na vida nós temos tanta dificuldade de traduzir os ensinamentos, as percepções, as conclusões, traduzir essas realidades em coisas substanciais, em coisas práticas na nossa vida? Eis aqui uma grande questão. E para tentar trabalhar essa resposta e mexer aí de forma reflexiva nesse assunto, eu vou levantar aqui uma tese. Eu vou dizer que tudo é uma questão de decisão. Decisão, o verbo decidir, que a gente ainda poderia destrinchar aqui a palavra, né, o verbo, e fazer da seguinte forma: botar o D, um hífen, cisão. Decisão. E cisão aqui vem no sentido de rompimento, uma cisão, um corte, uma cirurgia. E eu vou voltar em vários momentos aqui nessa questão da decisão e quero retomar a partir então desse questionamento, aonde eu digo que as informações, os aprendizados, eles estão disponíveis, né, a todos nós. E se é alguma coisa que não há discriminação, não há falta de oportunidade, eu acho que é essa tela, esse grande telão chamado vida. E veja bem, durante toda a nossa vida, nós vamos adquirindo conhecimentos através de relações pessoais, interpessoais, relações familiares, relações comunitárias nas nossas igrejas, quem sabe, na escola, quanto é importante a criança ir para a escola ainda na sua primeira infância para poder
se socializar. Na medida que o tempo vai passando, nós então lemos o primeiro livro, nós ficamos maiores ainda, nós vamos então participando de palestras, seminários, e como eu já disse, muitos de nós acabam vivendo numa riqueza muito grande, aonde ouvimos palestras, mensagens enriquecedoras que nos estimulam a um despertamento espiritual nas nossas comunidades religiosas. Participamos de encontro de adolescentes, encontro para essas férias aí de verão para crianças, acampamentos para jovens, seminários para casais. E muitos de nós acabam diante de uma atitude até cheia de boas intenções, passando a vida inteira dentro das nossas comunidades, onde a gente tem acesso a uma gama enorme de conhecimento. E por que que na hora de aprender, na hora de assimilar, nós falhamos tanto? E parece que a impressão que fica é que a gente fica no mesmo lugar, pedalando, pedalando, e a gente não faz o que a gente chama de upgrade, uma palavra muito usada hoje nos nossos dias. Eu fico pensando que se observássemos com cuidado toda essa riqueza de conhecimento, nós estaríamos num outro patamar. Quando a gente pensa sobre a espécie humana, a pergunta, por exemplo, que eu faço é por que com o passar dos anos, das décadas, dos séculos e até de milênios, a sociedade ela evolui apenas sob o aspecto tecnológico, mas muito pouco muito pouco em relação, aliás, do seu crescimento, do seu valor humano, né, como ser, como criatura, como ser criado por Deus, né? Porque que ainda hoje, no terceiro milênio, nós vemos o ser humano com tantas barbaridades, quando não barbaridades, com atitudes passivas, e todo mundo vivendo camuflado, todo mundo vivendo o seu momento privado, o seu momento secreto, aonde se esconde todas as coisas, aonde quer se passar uma imagem para os outros, para a sociedade. Enfim, não há evolução. Pelo contrário, eu acredito que em função de tanta informação que temos hoje, nós deveríamos estar num patamar mais evoluído. Isso, por exemplo, foi o que John Lennon tentou expressar naquela música Imagine, ainda nos anos 70, né? Imagine uma série de coisas, e o que aconteceu com ele? Acabou assassinado, né? Então, isso sob o aspecto geral. Agora, sob o aspecto pessoal, note bem isso aqui, como é curioso. Nós estamos ligados, e na medida que a gente se desenvolve sob o aspecto intelectual, nós somos capazes de fazer leituras acerca das pessoas, do comportamento dos outros, nós somos capazes de fazer algumas análises sobre várias realidades, englobando aí questões sociais, questões econômicas, questões políticas, questões filosóficas, questões religiosas, e uma infinidade de realidades que estão diante de nós. Mas nós nos deparamos com a questão que é a questão emocional. E esse é um ponto, assim, pelo menos muito forte para mim, porque eu acredito que a partir daí é que vai gerar um gatilho para que a gente possa realmente despertar
na direção do crescimento e até do amadurecimento. Só deixando aqui um detalhe de que eu não acredito muito nessa questão de mudança, sabe? Eu acredito nessa questão da implementação de um patamar superior, de um upgrade, de uma decisão aonde no íntimo nós acabamos por decidir que o amadurecimento humano é o melhor caminho. Então o que acontece? A questão emocional, ela muitas vezes ela inunda completamente a nossa visão. Porque nós somos capazes, por exemplo, de identificar as falhas nas outras pessoas. Basta que tão somente a gente bata um papo rápido com alguém que a gente não via há algum tempo, que a gente conheça novas pessoas, e ao término ali daquele encontro, a gente já sai fazendo ali alguma espécie de avaliação, né, tentando fazer uma leitura do comportamento, das palavras, o que aconteceu naquele encontro, seja num restaurante, seja numa igreja, seja num ponto de ônibus, seja na rua, seja no mercado, seja numa loja, seja onde for. A gente sai munido de análises com relação às pessoas. Né? Nós conseguimos, inclusive, decifrar, avaliar rapidamente quais são as falhas da personalidade dessa pessoa, as gafes que, por exemplo, ela cometeu em relação à sua própria fala, e a gente sai dali pensando, né? E aquela coisa de a gente não pensar assim, poxa, o que eu posso filtrar sob o aspecto de eu trabalhar em mim para que isso que eu enxerguei no outro não venha acontecer comigo. Agora, pelo contrário, né? A gente tem aí uma verdadeira incapacidade de, através daquelas chamadas deformações do outro, nós identificarmos essas mesmas deformações em nós. E é por isso que a gente vai repetindo os nossos próprios pecados. Pensa comigo aqui. Eu sempre estabeleci comigo um padrão de que não estou liberado para pecar. Mas a gente sabe que a questão aí do erro humano é contumaz. Mas cometer os mesmos pecados todos os dias e não tomar uma decisão, não fazer um rompimento com esses pecados e nos aventurarmos aí em erros em outros níveis, aí é algo terrível. Então, essa nossa inabilidade de, através do outro, identificarmos que tem alguma coisa parecida ou até mesmo semelhante ou idêntica àquilo que muitas vezes nós identificamos no outro. É por isso que esse problema da repetição, ele vai se estabelecendo na nossa vida, na nossa alma, na nossa psique, e vai estabelecendo o nosso próprio caráter e construindo também a nossa reputação, que é justamente aquilo que as pessoas pensam de nós. Então nós olhamos para os outros e identificamos deformações, mas não somos capazes de nos confrontarmos com essa deformidade no outro para identificarmos a nossa própria. É por isso que Jesus, ele diz assim, por que vocês conseguem identificar o cisco no olho das pessoas, mas você não consegue identificar a trave que se encontra nos olhos de vocês? Ele usa outras figuras, aí, outros exemplos, né, mostrando que as pessoas elas são incoerentes, elas são contraditórias e, no final de tudo, elas são hipócritas, né? Porque elas não são capazes de
identificar isso. E é por isso que às vezes ao identificar uma deformação, um problema na vida de alguém, a gente diz assim, nossa, que pessoa horrível, e a gente faz aquelas críticas de forma irada, a gente faz aquela crítica com ódio, e a gente se esquece de fazer uma confrontação entre essa pessoa e nós. A gente acaba se tornando incapaz de olhar no espelho, né? É por isso que a gente não evolui também sob o aspecto das nossas relações. Você já percebeu o quanto que as nossas relações são frágeis? E são pouquíssimas as relações sólidas que nós construímos na nossa, na nossa vida. As desculpas, por exemplo, que nós vamos construindo com as pessoas que nós nos relacionamos, onde, por exemplo, a pessoa diz assim, ei, vamos então nos encontrar, e você diz, ah, sim, vamos sim. Aí você diz, ah, eu estou com uma dificuldade nisso e naquilo, aí você diz, rapaz, você sabe que eu estou torcendo por você. Olha, nós vamos orar, olha, isso, aquilo outro, né? E eu fico pensando que essa coisa da internet, especialmente as redes sociais, elas determinam, mostram, expõem, né? Traz à tona toda, todo esse caráter superficial que existe hoje nas pessoas, que anulam completamente a possibilidade de desenvolver relações sólidas. Eu fico, por exemplo, pensando, já pensou se tudo aquilo que as pessoas que se relacionam conosco através de WhatsApp, através de Instagram, através de Messenger e tantas outros meios, já pensou se elas colocassem na prática tudo aquilo que elas desejam para nós? Já pensou se essas pessoas maravilhosas que todos os dias eu recebo pelo menos uma dezena, duas, três dezenas de bandeirinhas de bom dia, né, usando frases, por exemplo, que eu particularmente, eu sou já um cara velho, eu detesto, segundou, terçou, quartou, sextou, trem horrível com a nossa língua portuguesa, né? E que fim de semana seja, aí bota FDS, né, fim de semana resumido, como que se não pudesse escrever ou falar fim de semana. Aliás, hoje o WhatsApp, por exemplo, você não precisa escrever mais nada, você pode gravar, né? Eu sei que já faliu essa questão de você telefonar para outra pessoa. Hoje a gente não quer incomodar e a tendência é que você converse com as pessoas através de texto ou através de fala, mas a fala, ela ainda é mais viva, né? Ela é mais personalizada e você não precisa mais escrever mensagem. Basta você apertar o microfonezinho, por exemplo, no WhatsApp, tudo que você fala vira texto, ou então você grava e pode fazer até um vídeo rápido para você mostrar-se para a pessoa que está do outro lado, a qual você quer falar. Então, já imaginou? Se tudo isso de bom que as pessoas desejam para nós, se na prática elas fossem assim, tanto que o meu próprio lema, naquela frase ali do perfil do WhatsApp seja aquela pessoa que o seu cachorro imagina que você é. Porque os animais, o gatinho, o cachorro, especialmente o cachorro, ele olha para você como o herói dele. Ele escolheu você para poder dedicar o seu amor e a sua vida. Cachorro e gato, eles só existem para amar e ser amado, ser bem cuidado. E você tem que olhar para essas espécies como verdadeiros seres espirituais, como bênção de Deus. Então seja aquela pessoa que o seu cachorro espera que você seja. Ou então seja aquela pessoa que você se projeta através da internet, através das redes, das mídias sociais, na vida das pessoas, sendo efetivo e não mandando simplesmente uma frase aleatória de bom dia. Bem, mande a frase de bom dia, mas procura a pessoa. É como diz Tiago, ele diz, olha, se você vê a pessoa e ela está necessitada, e você simplesmente diz, paz seja contigo, aonde está de fato a eficiência
da vossa fé. Tanto que Tiago, ele trabalha essa questão que eu estou trabalhando aqui, em outras palavras, de uma forma muito mais profunda e eficiente. Porque eles dizem que as pessoas carregam em si esse bojo, esse conteúdo, né, da fé, mas essa fé ela nunca se traduz em coisas eficientes. E por que isso? Porque as pessoas não decidem traduzir as suas percepções, os seus aprendizados, os livros que leram, as palestras que ouviram, os sermões que elas cultivaram na própria igreja, em realidade. Eu quero confessar uma coisa para você. Uma das coisas que a partir do meu 20º ano de pastorado me desanimou é porque a gente trabalha durante muitos anos e na minha penúltima comunidade eu trabalhei por mais ou menos 17 anos. E eu às vezes me preparava, lia, pesquisava e fazia uma mensagem para poder provocar mudança na vida das pessoas. E você faz isso durante anos com praticamente o mesmo público. E as reações dessas pessoas, no que diz respeito a traduzir em prática, é praticamente zero. Bastava sair dali no outro dia, ninguém se lembrava de mais nada, e aqueles elogios inócuos. Nossa, hoje você falou bem demais. Nossa, que pregação. Que isso, que aquilo, né? E é por isso que a, a gente admira tanto os outros. A gente vive aí, hoje em dia, onde a gente tem os figurões das palestras, dos coaches, especialmente dos pregadores. As pessoas dizem, fulano é admirado. São os figurões, são as bolas da vez, o pastor tal, da comunidade tal. Aí nos aniversários da igreja chama essas bolas da vez, e para papá, e para papá. E eu fico com o saco cheio disso, sabia? Porque tudo aquilo que é pregado ali não passa muitas vezes de um oportunismo de quem prega e um cinismo de quem ouve. Porque ninguém muda. Não tem aquele momento em que a pessoa chega e fala, pô, é isso, cara. Isso é que eu preciso para a minha vida. E sozinho você toma aquela decisão e diz, eu vou ser essa pessoa. Nós somos capazes, por exemplo, de olhar para alguém que exala, às vezes, compromisso com Deus, santidade, piedade, misericórdia, hospitalidade, e aí a gente pega aquele vídeo que a gente assistiu, aquela mensagem baixa, e a gente distribui para todo mundo, como que dizendo para as pessoas, tá vendo, olha aí, nossa, o cara é demais, e isso, aquilo, e a gente esquece de perguntar, pô, cara, por que eu não me torno uma pessoa assim? Por que ao invés de ficar babando o ovo, puxando o saco, eu não tomo uma decisão no sentido de pelo menos perseguir, buscar essas qualidades, esses atributos que estão presentes nessa pessoa, porque a gente se conforma hipocritamente de ficar trocando esses vídeos maravilhosos. Fica trocando esses vídeos maravilhosos aí com os nossos amigos. Mas será que esses vídeos que a gente encaminha, eles de fato se identificam conosco? É o momento, por exemplo, que a gente vê aquelas imagens lindas de alguém usando de misericórdia com alguém na rua, doando um dinheiro, doando alguma coisa, e a pessoa se emociona, e você chora também, diz, chorei muito. Eu recebo vídeos, às vezes, emocionantes, que as pessoas dizem, nossa, chorei demais. Eu vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Mas ela é incapaz de reproduzir aquilo que a emocionou tanto. Quantas mensagens que eu testifiquei através da minha vida em que pessoas choraram. E que depois, muito tempo, muito insignificante, encontrando com as pessoas e elas vivendo a mesmice, vivendo na mesma, sem nenhum tipo de transformação. Pessoas que olham mensagens lindas e dizem, o cara é demais, nossa, que pessoa. Olha o que essa pessoa fez por aquele cachorro, olha esse resgate daquele animal, olha o que a pessoa fez pelo gatinho. A gente não toma as atitudes. E a gente pode partir para os diversos setores da vida.
Pessoas que às vezes vão nos seus encontros de casais e ali eles ouvem afirmações bíblicas como, por exemplo, marido, amai as vossas esposas. Não são poucos os que decidem viver o resto da vida com a pessoa e não é afável. Ele não é capaz de se expressar emocionalmente através do toque. Como que essa coisa do brasileiro do toque ela é poderosa. Às vezes aquele toque no ombro, às vezes aquele abraço, aquele beijo na cabeça. Às vezes o colo. Pais que, por exemplo, poderiam pedir o colo para a filha, para o filho. A mãe que poderia botar a filha no colo e fazer um cafuné. Quando eu vivi fora do país, numa cultura diferente, eu assustava as pessoas, porque eu esquecia às vezes que eu era brasileiro e eu abraçava, beijava as pessoas e tocava no ombro delas, às vezes apertava, fazia massagem. O americano, especialmente, ficava assim. Mas às vezes a gente passa energia. Esses dias eu segurei na mão de uma pessoa que vive enclausurada há mais de 15 anos, não sai de casa. Eu segurei na mão dela e ela segurou firme na minha. Depois que eu quis soltar, ela continuou segurando. E eu senti que ali eu estava transmitindo alguma coisa muito poderosa, sabe? De segurança, de amor, de afeto, de carinho para aquela pessoa e estava criando um vínculo que poderia estabelecer mudanças muito radicais na vida dela e também na minha. Mas a gente prefere não decidir em favor, por exemplo, da simpatia. A gente só nega um sorriso no elevador. A gente só nega um papo que de repente alguém puxa com você na prateleira de um supermercado. Eu, por exemplo, tenho ido a um supermercado e eu vou no mesmo caixa, porque a mulher sempre conversa comigo. E eu digo, eu só venho nesse caixa. Porque eu sempre tenho uma brincadeira, uma piada. Por falar em piada, esses dias eu entrei no elevador e a moça veio correndo e começamos assim a descer. E aí ela falou alguma coisa assim e disse assim, não, só não pode ter ansiedade, porque eu sou muito ansiosa. Eu peguei e contei para ela uma piada rápida sobre ansiedade, né? Aquela piadinha que circula aí na internet que diz assim que houve um encontro para os ansiosos e o cara chegou, bateu na porta e diz, é aqui que vai ter o encontro para ansiosos. Aí o rapaz responde, né, o atendente lá diz, não, é aqui sim, mas vai ser amanhã. Aí o pessoal, então só amanhã? Ele falou, mas pode entrar porque o pessoal todo já está aí. E a mulher começou a rir, a moça começou a rir, descemos junto, fomos para a rua e ela sorrindo. Ela falou, diz, nossa, essa foi demais, essa é muito boa e não custa nada. Você que é atendente, que trabalha em um lugar, né? Você que consegue abraçar seus colegas de trabalho e não apenas dizer bom dia por formalidade, mas você dizer um bom dia olhando nos olhos da pessoa, dar um beijo nela e dar um abraço e dizer, olha, que seja realmente um dia diferente. Decisão. Essa é a questão da decisão. Quando eu decidi, por exemplo, ajudar o Zeus, que é um cachorro lá de um local onde eu trabalhei quase um mês, e as pessoas passam ali todos os dias, vê aquele cachorro aprisionado, ninguém passeia com ele, eu resolvi levar os Zeus na praia. E um dia eu passei e uma mulher me viu saindo com ele, ela falou, nossa, eu estou sentindo um calor na face. Eu sinto que esse cachorro, ele sofre tanto sozinho aqui. Eu falei, mas ele é seu? Eu falei, não, eu só estou levando ele para passear. Ela falou, ai, ganhei o dia. Depois eu saí dali, encontrei com uma amiga que gosta muito de cachorro, ela tem 3. E ela diz, nossa, você está fazendo uma coisa linda, maravilhosa. Todo mundo acha lindo, acha bonito. Aí levei o cachorro pela primeira vez na praia, e o cachorro parecia um mineiro que vem de Valadares e vem para Vila Velha e vê o mar pela primeira vez. 3 dias depois ele conseguiu cessar o medo das ondas e ele experimentou a água e ele experimentou para ver se era salgada. E eu fiz vídeos e coloquei e já tem aí vídeos com 1000 visualizações, 400 visualizações, 1500 visualizações, simplesmente olhando uma atitude que as pessoas estão me admirando. E eu fiquei surpreso porque nessa semana 3 pessoas assim
padrão elevado, gente boa, gente assim que tem um ritmo de trabalho difícil, chegou para mim e disse assim: olha, quando você for caminhar com os Zeus, você me chama? Eu digo: chamo. Vamos caminhar com o cachorro. Atitudes pequenas que podem fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Para fazer diferenças profundas na vida das pessoas, nós não precisamos de tanto. Às vezes a gente precisa de recurso financeiro, inclusive. Mas as mudanças mais significativas e as manifestações mais cheias de amor, elas praticamente não nos custam nada. E aí eu me lembro de Santo Agostinho, que dizia que, no que diz respeito a essa questão da espiritualidade, isso não tem fim, porque ele diz: você pode ser tão divino quanto você queira ser. Nesse disco rígido das atitudes, do acúmulo de valores bonitos e de manifestações de amor, isso não tem limite. Assim como também não tem limite de estabelecer uma vida de simpatia na direção dos outros. Não tem limite para você ser educado. Não tem limite para você amar. E é por isso que, quem que disse, eu acho que foi São Tomás ou foi São Agostinho mesmo que falou que ame a Deus e faça o que você quiser, até porque quando você ama a Deus, você não vai fazer nada daquilo que é contra Deus. Ame a Deus e faça o que você quiser. Não há limites. Não há limites para a simpatia. Você sair de casa e vai dizer: olha, hoje eu quero ser a pessoa número 1, a mais simpática. Hoje eu quero ter um gesto na direção de alguém. Hoje eu quero sair da teoria das bandeirinhas de bom dia, de sextou, de quartou, de segundou. Eu quero ir em direção daquela pessoa que eu sei que está passando dificuldades e eu quero traduzir isso em prática. Quero colocar em prática uma questão de decisão, em amar as pessoas que Deus deu a mim o privilégio de conviver com elas, de fazer diferença na vida delas. Porque caso contrário, você vai morrer e provavelmente apodrecer, desculpe a expressão, dentro da sua igreja. Porque você, durante anos, não se tornou hospitaleiro, você nunca experimentou o que é abrir a mão e ser generoso, você nunca experimentou o que é socorrer o necessitado, você nunca entendeu o que é, na prática, estender a mão ao pecador. Você não sabe o nível de problemas emocionais que pessoas que estão do seu lado estão sofrendo porque você é uma pessoa que é superficial. E você não tem nem a capacidade de entender quão superficial você é nas suas relações. E que, quem sabe, nem tem relações sólidas com ninguém. Porque você não investiu. Tudo é questão de investimento. O agricultor, quando vai plantar, ele prepara a terra, ele aduba. Depois ele cuida na estação certa. Ele joga a água necessária, e nem de mais e nem de menos, para depois ele cultivar o fruto. A nossa existência aqui ela é muito pequena, o tempo é muito rápido, para a gente desperdiçar simplesmente tentando fazer coisas para mostrar para os outros, e os outros não estão nem aí para aquilo que você tem. Se você de fato quer alcançar alguém, você precisa ser eficiente no amor, na simpatia, no toque, na afetividade. Fazer com que as suas atitudes, a sua linguagem de corpo sejam mais poderosas do que suas palavras, do que suas bandeirinhas de bom dia, boa tarde, boa noite, bom feriado, bom fim de semana. Simpatia não tem limite. Que espaço no mundo para você fazer o bem a todo instante. Ontem eu caminhava por uma calçada e a menos de 10 metros de mim, um senhor estava sentado numa daquelas cadeiras de plástico e ele caiu, a cadeira dobrou, essas cadeiras vagabundas aí da China, e ele um pouco pesado, ele caiu, e uma senhora
correu, eu corri também, nós o levantamos, eu perguntei, machucou? Ele disse, não, tá tudo bem, aquela adrenalina do momento. E eu peguei o braço dele e virei, estava aberto assim, 2 lugares que bateu no granito da porta ali do comércio dele. Eu perguntei, quer que eu compre uma água oxigenada? Quer que eu busque um remédio? Ele, não, tá bem, tá bem. Não, tome cuidado, porque às vezes a gente machuca, alguma coisa é séria e a gente não sabe. Ele, não, eu tenho remédio aqui. Eu falei, tudo bem, mas se precisar eu vou ali na esquina, compro uma água oxigenada e alguma coisa para fazer aí um curativo. Ele diz, não, eu moro aqui, tá tudo bem, muito obrigado. A todo instante nós temos a oportunidade de olhar com olhos de misericórdia. Tudo isso que a gente já ouviu acerca de misericórdia nas igrejas, nas palestras, nos livros, a gente precisa, como um estudante de faculdade, de medicina, de engenharia, de química, engenharia mecânica, engenharia da aviação, colocar em prática. Já pensou? Eu admiro demais a aviação e os pilotos. Pensou quantas coisas, às vezes, em um tempo de segundos assim, ele precisa ter decisões de conhecimento profundo para poder salvar a população e também a aeronave. Quantas emergências são bem-sucedidas hoje graças a essa eficiência em traduzir teoria em prática? Sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Beijo. Vamos fazer diferença? Vamos decidir fazer melhor? Beijo.